mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie. Olá pessoal, sejam bem-vindos, boa noite, são 22 horas 2 minutos, estamos aqui para mais uma live do canal Ágora da Geopolítica. Peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem este link, envie para outras pessoas este link para que elas também tenham acesso. Nosso objetivo aqui é falar sobre os eventos que se tornam notícia, né, as manchetes que se tornam notícias, e a gente vai debatendo na medida do possível. Hoje eu vou falar sobre a questão da Cúpula do Fogo de Budapeste, que é o encontro que está sendo a expectativa do encontro entre Donald Trump e Putin, Vladimir Putin, e eles vão se encontrar em um território da extrema-direita, né, a gente está falando aí da Hungria, enfim, né, expectativas bem interessantes com relação a este evento, porque para quem vem acompanhando os debates, o discurso de Trump com relação à paz na Israel não está colando, né, já há registros aí de ofensivas do próprio Estado de Israel, e a mesma coisa com relação à questão entre a Rússia e a Ucrânia. Eu quero saudar aqui, boa noite para Games, seja bem-vindo, Cristiano está por aqui, a Ju Bueno também, boa noite, bem-vindos, deixa seu like, peço que vocês compartilhem este link mais uma vez, tá certo? A Ju está lembrando aqui, ó, gente, nós estamos no Spotify também, tá? Você coloca lá, @Ágora da Geopolítica, e a gente está subindo essas lives que a gente faz, entrevistas, né, para o Spotify. Você pode acompanhar lá em forma de vídeo e em forma de áudio também, tá certo? Quando for lives na qual eu esteja só em carreira solo aqui, né, esteja sozinho falando, então a gente vai colocar em forma de áudio, e quando a gente tiver entrevista, a gente vai colocar em forma de vídeo também, tá legal? Então vocês podem acompanhar no Spotify, possivelmente essa semana vai estar sendo liberada também para outras plataformas, eu aviso a vocês, eu comunico a vocês. Aqui nesta live você pode participar através do chat, ajuda bastante se você puder fazer isso, porque isso ajuda no algoritmo do YouTube. Nós precisamos aí chegar a 1000 inscritos, tá certo? Para que o canal ele comece a ter uma projeção, ele comece a ser alcançado por outras pessoas. Por enquanto nós ficamos meio que limitados, né, com relação à abrangência do canal, e dependemos, claro, muito do apoio de vocês. Eu quero já agradecer a todos e a todas que fazem esse apoio, tá legal? Peço principalmente que confiram se estão inscritos no canal, inscritas no canal. O YouTube ele costuma retirar as inscrições, então é bom que vocês sempre deem aquela olhada, né, com relação à questão de estão recebendo as notificações das lives, tá bom? Bom, então vamos falar sobre esse tema do Trump, mas antes, tem dois assuntos que eu gostaria de destacar. Vocês já sabem, a live, sim, no domingo, tá, a Ju tá lembrando aqui, ó, que o podcast, Resumo Político, ocorre às 21 horas, tá certo? A gente eu estou tentando manter uma agenda agora mais permanente, eu vou comunicar a vocês, essa semana eu espero concluir essa agenda, para facilitar, para vocês se prepararem para as lives, tá certo? Então vamos tentar manter essa agenda permanente, ficando as exceções aí pontuais, tá bom? Então, Games BR, seja bem-vindo, tá desejando boa noite, Bueno também, já falei. Ok, gente, vamos lá, tem alguns temas que eu gostaria de pontuar antes de falarmos a respeito. O primeiro é essa notícia aqui, ó. Ao pedir para mudar de turma no STF, Fux pode se livrar de julgamentos espinhosos da tentativa de golpe. Bom, para quem não acompanhou, né, o Barroso pediu aposentadoria, então tem uma vaga sobrando. O Barroso, ele estava
substituindo o Fachin. Aliás, o Fachin ele estava na primeira turma, o Barroso era presidente, o Barroso agora se aposenta, então o Fachin assume a presidência, e o Barroso vai para a segunda turma, e quando ele vai para a segunda turma, ele, agora que se aposenta, ele abre uma vaga, e a legislação do STF permite que qualquer membro do STF possa mudar de turma se tiver vaga, tá certo? Então, essa mudança aí, alguns estão associando por conta da questão dos atos golpistas, né? Eu não sei, eu queria analisar isso por diferentes perspectivas, porque assim, existem os prós e os contras para tudo, né? Veja bem, eu vejo uma questão favorável, principalmente para o bolsonarismo, e uma questão ruim para o bolsonarismo, de modo geral. E, claro, se a gente vê ruim e favorável, o inverso também é válido. Vamos primeiro para a questão que não é nada boa para o bolsonarismo. Fux é o único que tem aberto divergência. Então, se ele sai da turma e o indicado de Lula assume o indicado de Lula, o próximo ministro, não significa que vai seguir literalmente, mas teoricamente vai ser um ministro que pega a mesma perspectiva legalista, porém democrática, certo? Que coisa que o Barroso nem o Fux assumiram também. Fux que mudou, né, de posição ao longo desses tempos. Então o ministro ele pediu para mudar da primeira para a segunda turma. E por que vai ser ruim para o bolsonarismo? Porque ele é o único que tem aberto divergência. Fux ele pode simplesmente, só para vocês terem uma ideia, ele pode simplesmente não participar do julgamento dos núcleos da investigação, nos quais ele, curiosamente, enxergou crime ao voltar pela absolvição do ex-presidente Bolsonaro. No primeiro julgamento, Fux divergiu da maioria, os julgamentos atuais ele também tem também aberto divergência. Então, nesse segundo momento, em que vai... Detalhe, tá? O Fux, ele resolveu postergar, ele resolveu procrastinar, né, a questão do processo ao pedir uma revisão ortográfica. Mas, voltando para cá, para o tema, é ruim porque, teoricamente, a divergência deixaria de existir. Agora, tem um lado, de certa forma, bom para o bolsonarismo e, portanto, ruim para o governo, que precisa ser levado em consideração. Quando a gente vai olhar aqui a composição, então nós temos, por exemplo, a primeira turma com Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, o Fux, Alexandre Moraes e Flávio Dino. Né? Então, o Fux é o único que tem feito essa abertura de divergência. Mas quando a gente vai olhar para a segunda turma, então Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça, então o que é que nós temos aqui? O Edson Fachin ele sai daqui e ele vai para assumir a presidência do STF. E chega para cá quem? Chega para cá o Barroso. Então, Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça, eles, a posição deles, quer dizer, Gilmar Mendes e o Toffoli pegam uma leitura muito próxima, e Nunes Marques e André Mendonça sempre uma posição de divergência. Então, talvez o Fux tenha uma intenção de fazer um 3-2 aí. Quer dizer, ele assumindo a posição no lugar do Fachin, ele passaria a ser o terceiro voto divergentes em favor aí das teses do bolsonarismo e tal. E por que isto é preocupante? Porque a questão da investigação sobre o INSS vai justamente para essa turma, tá certo? Então isso aí pode ser nada bom para o governo federal, nesse sentido, e precisam, claro, ficar atentos com relação a essa questão, tá certo? Games está aí, valeu. Boa noite, Maria Gouveia, seja bem-vinda. Professor, soube da reportagem de uma TV sobre a perseguição de cristãos na China. A China impede a liberdade de expressão? Bom, até onde eu sei, não, tá? Não é bem assim. Lembrando que a China, ela não é um país tão radical como pinta o mundo ocidental, certo?
eu precisaria investigar para saber, né, a origem dessa informação, para poder te dar um parecer, que pode ser que seja uma informação, pode ser que seja uma informação criada, né, por uma rede aí de extrema-direita, que não corresponda com a realidade, mas que se torna um fato registrado. A gente precisa saber a origem da informação. Então, veja bem, a Constituição chinesa, eu estava lendo quando eu fiz aquela live sobre a questão do Lula, né, que a gente estava analisando, a Constituição chinesa, é importante saber o que ela diz, certo? Eu acho que começa por aí, né? Veja bem, a Constituição chinesa, ela diz que os cidadãos, eles possuem liberdade de crença. Tá, o governo, ele reconhece oficialmente 5 religiões: o budismo, o taoísmo, né? Budismo, taoísmo, o islamismo, o catolicismo e o protestantismo. Isso é reconhecido na legislação chinesa. Para que os cristãos que participam de igrejas registradas, eles possam atuar, existe aí um funcionamento sob supervisão. Então, não é que ele impeça, é que ele mantém uma vigilância. Né? O receio é justamente de mudar, principalmente de haver uma mudança com relação ao perfil, né, da ideologia chinesa, enfim. Então, igrejas que não são registradas, elas têm problemas de fiscalização. Este ano foi decretada uma regulação especial para estrangeiros, que para eles não pregarem ou fazerem evangelização sem a permissão do Estado. Então, não é que o Estado impeça, é que ele dificulta, o que, claro, acaba inviabilizando aí a liberdade, vamos assim dizer, religiosa. Então é isso, acho que a proibição que há é daquela não autorizada, certo? As instituições que estão regulamentadas, eles não fazem aí dão grandes problemas. A questão da faixa etária também, a idade é levada em consideração. Então, o partido governante chinês, que é o chinês, falha a memória, Chinese Communist Party, é o PCC. Ele vê aí atividades religiosas independentes como sendo um possível desafio à autoridade. Isso é um fato, tá certo? Então, nesse caso, existe, portanto, uma tendência de controle, mas não de impedimento, propriamente dito, para as instituições que são oficiais. Ok? Vamos lá, então, retomando aqui. Então, professor, vou te passar a origem da reportagem sobre a perseguição aos cristãos. Valeu, obrigado, Givanildo. Passa mesmo, dá uma olhadinha, depois a gente conversa. A Ju tá lembrando aqui, gente, ajuda o canal com Pix, tá bom? agoradageo.politica@gmail.com ou contato@geoconexões.com. Ajudem o canal, a gente continuar aqui firmes e fortes, tá legal? Eu queria, então, portanto, só para finalizar essa questão aqui, dizer que há essa perspectiva, né, essa perspectiva que nós temos de que pode ser uma jogada, sabe, de Fuchs in Trust, em Fuchs nós confiamos. Pode ser essa jogada que ele esteja pensando, porque pode ser que ele queira estando na segunda turma, portanto, correspondendo aí teoricamente à maioria, ele consiga aí trazer algumas dores de cabeça para o governo federal no tocante à questão do INSS. Tá? Isso é a leitura que eu faço com relação a esse episódio. Deixa eu abrir aqui. Direita israelense morre de medo da paz, diz Michael Sherman, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da UFRJ, analisa que setores conservadores de Israel demonstram resistência à solução de 2 estados como caminho para a paz.
A direita israelense demonstra mais temor em relação à paz do que à guerra, segundo a análise do cientista político Shlomo Vineri, coordenador do núcleo de estudos judaicos da UFRJ. O receio se concentra principalmente na possibilidade de criação de um Estado palestino, questão que permanece sem resolução desde as origens dos movimentos sionistas, certo? Então, a reportagem também está aqui no CNN, e vocês podem depois estar acompanhando. Vamos lá, agora sim, com relação à questão desse encontro, né, do grande encontro com relação à cúpula na Hungria. E aí nós temos Trump e o Putin, né, que vão se reunir aí, e existe uma expectativa do que vai ocorrer. Bom, vejam bem, hoje o mundo ele observa com uma certa atenção redobrada. A Europa, ela, mais precisamente em Budapeste, né, que é a capital da Hungria, observa aí a formação, os arranjos para a chamada Cúpula de Fogo, que vai reunir o presidente da Rússia e dos Estados Unidos, um encontro que promete muito mais do que um simples ato diplomático, né? Então, está no espaço neutro, os dois vão estar se encontrando e não se sabe bem como é que vai ser essa prosa, né? Como vai ser essa troca. O Vladimir Putin, o líder russo, ele figura como ele se apresenta como uma figura central, né, de uma das maiores controvérsias políticas dos séculos. Ele é alvo de um mandato de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Então, sua presença em território europeu, ainda que na Hungria, um país membro da União Europeia, acende alertas e provoca desconforto entre as principais capitais do continente. Quando a gente vai olhar os jornais dos Estados Unidos, eles afirmam que os Estados Unidos chegam aí a um encontro buscando reafirmar sua posição de liderança no Ocidente, mas enfrentam um problema, uma Europa dividida entre lealdade, pragmatismo e o próprio medo, né, de uma escalada. A Hungria, ela é liderada por Viktor Orbán, mantém laços próximos com Moscou e tenta se firmar como mediadora de um cenário cada vez mais polarizado. Essa reunião, no entanto, ela não é apenas um gesto diplomático, ela é um movimento estratégico também cuidadosamente calculado, coisa que está se pensando, inclusive, para o Brasil. Putin, ele busca brechas, os Estados Unidos testam limites e a Europa fica presa entre os próprios receios e divergências internas, que torna-se aí novamente o palco de um jogo de poder depois de muito tempo. Quando a gente vai olhar as declarações oficiais, elas falam sobre diálogo e estabilidade, mas nas entrelinhas, o que se desenha é um novo capítulo de rivalidades, um tabuleiro em que cada gesto, cada palavra, pode redefinir alianças e reacender tensões adormecidas. Bom, então a pergunta que ecoa nos bastidores da diplomacia é, portanto, inevitável, né? Será que este encontro, esse sinal de aproximação, seria uma jogada de poder que vai testar os limites da diplomacia moderna? Lembrando que nós estamos em um momento de tensão com relação a valores políticos e, portanto, essa pressão da extrema-direita ela é algo presente. Então, o que é que nós vamos resumir disso? Os primeiros dias eles vão definir, tá certo? Se você vai ter uma nova jogada dessas relações de diplomacia. Agora, uma coisa é certa, tá certo? Nada depois desta reunião será exatamente como antes. Então é isso, gente. Fique conosco, porque aqui no Agora da Geopolítica nós deciframos os sinais de poder e revelamos, portanto, o que se esconde por trás dos grandes eventos. Deixe nos comentários o que você achou, né, dessa matéria e vamos
aos poucos, ajustando aqui um roteiro, ajustando uma possibilidade de troca de experiências, tá bom? Valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Boa noite. Nós não teremos hoje live na Terra e seus Sinais. Voltamos amanhã com a super live na Terra e seus Sinais, tá bom? Boa noite. Fique com Deus, todos e todas. E até a próxima.